Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Adriano, já me apresentei para vocês e hoje eu vou começar a falar um pouco sobre as nossas unidades que a gente tem e, em primeiro momento, falando com vocês, vamos estar aqui abordando alguns assuntos das nossas unidades, as primeiras 4 unidades, aonde a gente vai interagir em alguns momentos. Eu vou estar falando com vocês aqui em vídeo, vou estar colocando meu PowerPoint, meu PDF que eu coloquei para vocês. A todo momento estaremos interagindo dessa forma, tá ok? Então, a gente vai fazer aqui um compartilhamento de algumas orientações que vocês precisam ter para estar estudando. Esse material ele não substitui os seus acessos ao ambiente, ao buscar cada vez mais o material, só para deixar bem claro isso, que muitos alunos às vezes acham o seguinte: só vou fazer isso daqui, ler que vou me dar bem na prova. Não é isso, tá ok? Esse material é um material de apoio, onde os professores estão fazendo para ajudar os alunos a entenderem um pouco mais a disciplina, né? E o nosso material é de Marketing 2. Eu vou estar colocando aqui em nossa linha do tempo, tá ok? O Marketing 2, aonde o que acontece? O primeiro é entender o que é o marketing. Vocês já devem ter ouvido falar, já estudaram sobre isso. Marketing é entender o mercado. Então, é entender, e depois que eu entendo esse mercado, eu preciso atender esse mercado. Então, marketing nada mais é do que entender e atender ao mercado que eu quero atuar. Então, alguns autores colocam o marketing como uma venda supérflua. Precisa fazer com que o marketing seja supérfluo. O que significa isso? É compreender o produto ou serviço que eu estou fornecendo, que ele se torne algo que se venda por si só. Então, eu preciso entender dessa maneira que o marketing é algo que ele venda por si só. Ele tem que ser um produto bem conhecido. Ele precisa ser um produto ou um serviço que as pessoas queiram comprar. Tá ok? Então, o profissional de marketing que tiver esse tipo de feeling, ele vai desenvolver um valor interessante para determinados consumidores. E esses consumidores vão olhar para aquela marca, para aquele objeto, para aquele serviço, para aquele produto e falar: quero. Então fica muito fácil quando eu, como marqueteiro, como um profissional de marketing, entendo que eu preciso colocar muito bem o meu preço, muito bem a questão de pagamento, muito bem a questão de distribuição, de promoção, e esses produtos essas estratégias vão se interligar e fazer com que esses produtos sejam de mais facilidade para determinados consumidores e clientes. Tá ok? Então, esse é um dos princípios básicos. Então, quando a gente fala disso tudo, a gente fala em administrar tudo isso. E administrar todo esse marketing é que eu preciso sentir o mercado e me adaptar a determinado. E ter um compromisso de melhorar não só o produto, mas de melhorar a qualidade de vida das pessoas que vão utilizar esse produto. Então, quando eu consigo fazer isso, eu consigo com que as pessoas entendam o seguinte benefício: esse produto vai trazer algo de melhoria para mim. Tá ok? Então, o marketing ele trabalha em cima dessa ótica. Ele precisa estar na frente, como diz o Cobra, né? Ele diz assim: o marketing precisa ter um olhar que garante um futuro com algumas realizações presentes. E nada mais é do que a satisfação das necessidades. Então, eu preciso analisar tudo isso. E o marketing, ele trabalha com planejamento. O planejamento nada mais é do que os profissionais se envolverem de marketing dentro de várias áreas. E quando a gente fala de várias áreas, a gente está falando de bens, serviços, experiências, eventos, lugares, e ter informações sobre todas essas áreas e ter ideias. E essas ideias que venham corroborar, né, com essas informações.
tá? Não pode ser nada divergente. E como é que funciona isso? A gente tem alguns profissionais de marketing trabalham só dentro da área de bens. O que é bens? Bens são tangíveis ou produtos. São é o celular que eu compro, é o esforço de produção, é um carro que eu consigo ali, é algo tangível. Eu vou lá e consigo tocar naquilo, uma roupa que eu quero vestir, um sapato, alguma coisa desse tipo, tá ok? Então, esse é um bem tangível, tá? O bem, geralmente, ele é tangível. O serviço, quando a gente fala de bem, a gente está falando de produto. O serviço são aqueles que são prestados, né? Quando eu vou, quero me deslocar de uma cidade para outra, eu posso ir de carro ou de avião, mas quando eu opto de avião, eu vou obter um serviço de uma determinada empresa aérea. Eu vou locar um carro, eu vou me hospedar em um hotel. Então, isso é serviço. E muitas das vezes, esse serviço, ou esses serviços, são de maneiras intangíveis. Eu vou percebendo ele ao longo que eu vou utilizando, né? E ele vai se tornando tangível em muitos momentos. Por isso que a gente fala muitas das vezes tornar o serviço intangível e em algo tangível. E recentemente eu vim de uma viagem onde o serviço foi muito bom de uma determinada companhia aérea, onde eu pude ter um mapa e participar daquele mapa aéreo. Eu clicava na minha tela, que estava na poltrona, e ele me mostrava onde que eu estava, mostrando o mapa, como é que estava sendo feito, a temperatura e tudo. Então, eu estava participando. Aquilo dali ficou muito tangível para mim. Eu gostei muito daquela experiência de estar em uma companhia aérea onde ela estava me proporcionando a visão lá do piloto, praticamente. E eu achei bem interessante isso. Então, esse serviço, para mim, ele se tornou tangível, porque eu estava participando desse processo, não pilotando o avião, mas participando das questões que estavam ao redor. Isso é bem interessante, tá? Uma outra é que eu preciso entender que os profissionais de marketing podem utilizar de experiências, né? O que essas experiências? São orquestrando ali diversos serviços de mercadoria, onde ele vai criar e apresentar e comercializar essas experiências. E como que isso funcionaria? A gente vê alguns programas de TV, e a gente vê isso muito nos YouTubers, né? Eles começam a colocar algumas experiências que eles vivem e passam para a gente. Então, o profissional de marketing, muitas das vezes, tem que estar atento a essas determinadas experiências também e passar também para a gente. Uma outra área que a gente pode estar atuando, profissional, o marketing, é na área de eventos. Eventos e empresas, ela promovem determinadas características, que a gente acabou de ter uma agora, que foi bem legal, que eu até coloquei, as Olimpíadas, né? O marketing, a todo momento, ele estava lá, proporcionando algumas empresas, falando que as empresas estavam patrocinando, outras empresas eram apoiadoras, entendeu? Então, os eventos é algo bem importante, que o marketing tem uma força muito grande. A gente assiste um evento de Fórmula 1 pela TV, a todo momento a gente vê lá as propagandas sendo veiculada, com aqueles carros passando em alta velocidade, mas a gente consegue definir muito bem e ter acesso a essas informações de propaganda. Então, o profissional precisa planejar isso, mas com antecedência, entendeu? Para que seja de uma forma totalmente perfeita, tá ok? E realize de maneira perfeita, que nem eu falei aqui. Uma outra forma de a gente estar trabalhando no nosso marketing é em pessoas, tá? Recentemente eu dei uma palestra sobre marketing pessoal, onde meu marketing pessoal precisa ser veiculado. E hoje a gente vê que muitos artistas, músicos, vêm tratando dessa forma, tendo um personal marketing, onde ele vai trabalhar a marca do seu marketing pessoal. Então, cada vez mais as pessoas vêm se tornando uma marca. Tanto que a gente vê nome de perfume
né, de pessoas, Fábio Júnior, que eu já vi, tem outros artistas que têm vários nomes em perfumes aí que tem vendido, né? A gente vê Antônio Bandeira e assim vai, né? Vocês com certeza já ouviram falar sobre alguns nomes de celebridades que tem um perfume, tem uma marca de roupa, tem um relógio, tem isso tudo. Então o marketing ele também trabalha em cima disso daí. O marketing trabalha também com a questão de lugares, cidades, estados, regiões, elas competem em atrair muitos clientes para determinada área para que se torna turisticamente visitadas, entendeu? Fábricas e tudo. Então, o marketing ele precisa patrocinar esse tipo de veiculação e visibilidade. Então, o marqueteiro, quando ele trabalha em cima disso, por exemplo, eu tive no Nordeste, onde alguns pontos eram bem específicos, porque o marketing fazia com que eu tinha que ir naquele local, entendeu? Porque se eu saísse daquele local e não visitasse daquele estado e não visitasse aquele local, não seria legal. Então tive que visitar aquele local com apelo gigantesco, tá? E outros também são títulos patrimoniais, onde a gente está falando de direitos intangíveis, de propriedade, de bens imóveis, de bens tangíveis, financeiros, ações. Algumas empresas vendem tudo isso. A gente vê que os bancos têm um forte apelo nas nossas mídias sociais, nas nossas redes sociais, onde a todo momento eles ficam colocando colocam anúncios que vêm facilitar a nossa vida, façam com que a gente migre de um banco para o outro, achando atrativo em um determinado e no outro não, vantagem numa determinada rede bancária, em outra não. Okay? Então, é bem interessante entender que eu, com essa ferramenta de marketing, posso proporcionar tudo isso. E como que eu faço tudo isso? Eu preciso entender essa característica que distingue o bem de serviço, entendeu? Então, eu posso entender, são 4 características muito básicas, que eu preciso ter na mente, que é a intangibilidade, tá? Do meu serviço, que ele é intangível. Alguns serviços eles não podem ser separados, tá? Alguns serviços são totalmente heterogêneos e outros serviços também é perecível. Então eu preciso entender que quando eu estou falando de serviço, eu preciso entender que esses serviços têm essas características. E como que funciona essas características? Funciona da seguinte forma. Segundo Kotler, ele diz que a intangibilidade, a inseparabilidade, a variabilidade e a perecibilidade são características dos serviços. E esses serviços são distinguidos do seguinte: intangível é que eu não consigo tocar. Então, o serviço, ele é verdadeiramente conhecido somente pelo que ele acontece e como ele é prestado. Se ele vai prestar ou não. E se você contrata alguém que faz um serviço de pintura, faça um serviço de pintura na sua casa, ele é intangível até o momento que aquela pintura seja totalmente feita. Então, esse momento, o serviço, ele acaba sendo tangibilizado, como eu disse anteriormente, na questão do meu serviço aéreo, que eu acabei tendo, né, essa intangibilidade, transformando ela em tangível. Então, o serviço, geralmente, ele é intangível. Muitos serviços são também consumidos simultaneamente, que aí a gente chama isso de inseparabilidade, que é, eu vou produzindo com produção e ao mesmo tempo que ele vai sendo prestado, tá? Eu posso, nesse mesmo exemplo que eu coloquei de pintura de uma parede, eu posso falar assim, essa cor não ficou legal, eu quero que
mude essa cor. Então, eu acabo fazendo com que essa cor seja modificada. Um outro momento eu posso fazer com que um aluno esteja consumindo um determinado serviço de ensino, que nem a gente está fazendo aqui agora, transformando isso eu não consigo fazer com que isso seja separado. Você está lendo o seu material, eu estou falando com você, então você está consumindo tudo isso simultaneamente, é o que a gente está até fazendo aqui agora, que é um bom exemplo. Você está com o material na tela e eu estou falando sobre esse material. Então você consegue ter acesso aos dois simultaneamente. Já o variável, a variabilidade que a gente chama, ele é um desafio muito grande de estabelecer um determinado padrão. Por exemplo, vou falar de um exemplo que aconteceu comigo recentemente, foi que um determinado funcionário eu vou falar o nome da Sky, esteve lá em casa e ele fez um determinado serviço. Eu achei que o serviço tinha sido bom, mas quando veio um outro funcionário, a qualidade do atendimento desse outro funcionário foi muito superior. E a gente está falando do mesmo serviço, que era fazer só a troca de um equipamento. Mas esse funcionário que foi fazer a troca, o segundo funcionário, ele me explicou o que ele estava fazendo e por que ele estava fazendo aquilo. O primeiro simplesmente foi lá e colocou o aparelho em determinado local, ligou, configurou e foi embora. Eu assinei o papel. Esse outro funcionário, não. Ele chegou ali, ele me explicou, eu estou fazendo isso por causa disso, eu estou configurando por conta disso, isso daqui vai melhorar a sua imagem de sinal. Então você consegue ver que é algo que ficou muito mais interessante. Então, quando a gente fala de variabilidade de um determinado serviço, a gente está falando de pessoas, e a gente fala de identificação de padrão. Então, uma empresa não consegue ter o mesmo padrão quando esse serviço é prestado, porque a gente fala sobre a intervenção de pessoas, e quando a gente fala de pessoas, cada pessoa, por mais que ele tenha uma determinada atividade de padronização que precisa atender dessa forma, as pessoas vão agir de forma totalmente diferente, tá ok? Uma outra questão é de perecível. Assim como o bem intangível, um celular, um carro, um produto que eu consuma, ele é perecível, o serviço também é perecível. Então ele tem um determinado tempo, por exemplo, vou colocar um exemplo agora aqui, de um transporte coletivo. A gente vive um momento na nossa sociedade de crise. Então, algumas empresas colocaram o transporte coletivo para deslocar aqui no Rio de Janeiro, na época que estavam construindo a cidade olímpica. Então, tinha ali esse transporte, né, de funcionários para determinada área. Acabou isso, acabou o transporte também. Entendeu? Aquelas empresas que prestavam esse tipo de serviço de locação, de locomoção, de funcionário, acabou. Então a gente diz que isso é perecível, é só por um determinado momento, tá ok? O marketing, quando a gente trabalha esse marketing de serviço, a gente acaba se aproximando de um marketing de relacionamento. Esse marketing de relacionamento é algo que a gente precisa centralizar totalmente no nosso cliente, no nosso consumidor, tá? A todo momento. Ele, ao longo do tempo, os setores das empresas precisam se preocupar a todo momento com esse consumidor. Por quê? O produto é algo que é desenvolvido por organizações, né? E que tem que atender a necessidade e desejos. Tá? Esse produto ou serviço, como a gente já foi dito, ele tem que integrar o produto, o preço e a praça e a promoção a um determinado ciclo de vida. Esse ciclo de vida, que a gente chama de CVP, que é ciclo de vida do produto, ele precisa estar bem posicionado. E ele tem uma fase, tanto ele seja um produto ou ele seja um serviço. E como que eu crio essa fase? Eu preciso entender que essa fase de
de vida de um produto, ele tem as suas variáveis. Ele tem uma introdução, ele tem um crescimento, ele tem uma maturidade, ele tem um declínio. E ele funciona da seguinte maneira. Muitas das vezes, olha só a representação que está sendo aqui, ó, o lucro em vermelho, essa linha em vermelho aqui, e as vendas em azul. Olha só as vendas, onde que ela está, e olha o lucro, onde que ele está. E a gente trabalha aqui, ó, essa linha do tempo. Muitas das vezes eu estou desenvolvendo um determinado produto ou serviço e o meu lucro é totalmente negativo. Você vê que o lucro começa a crescer um pouco aqui nessa linha do crescimento, muito pouco, e ele atinge uma maior porcentagem dentro da nossa maturidade. Mas quando eu estou desenvolvendo qualquer produto e serviço, eu tenho um gasto. Tá? Porque eu preciso, por exemplo, num produto, eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que fazer a segmentação, para quem que eu vou colocar, para quem que eu devo, como que eu vou me posicionar, e nisso eu estou gastando dinheiro. Eu estou implantando determinadas situações para que eu obtenha mais lá na frente um determinado retorno. Tá? O serviço também é a mesma coisa. Um eletricista, ele não aprende de uma hora para outra, ele precisa investir em estudos, ele precisa estar antenado a tudo que está acontecendo. Por exemplo, vocês como aluno, eu também como aluno também, a gente se faz um investimento num serviço de educação, onde esse serviço, nós como aluno, estamos aqui, ó, totalmente em estágio de desenvolvimento. E eu entro nesse estágio de desenvolvimento só gastando. Aí depois que eu me formo, eu começo a entrar numa linha de crescimento, de introdução, me reposicionar ao mercado. Então, só para vocês entenderem de forma fácil, é assim que funciona o ciclo de vida de um produto ou serviço. Eu preciso me identificar como um produto para o mercado e eu também preciso me identificar como um serviço para o mercado. Quando eu consigo fazer isso daí, é muito simples quando eu coloco marketing em alguma coisa. Qual apelo que eu preciso ter na introdução? Então, eu preciso ter esse tipo de apelo aqui. A minha estratégia tem que ser muito cautelosa, tá? Eu preciso ter na minha introdução, poucas localizações, porque vai que não der certo, se eu não fiz algo bem planejado, eu posso quebrar só aqui e ter um prejuízo gigantesco, porque nessa linha aqui ainda de lucro, eu ainda estou negativo. Não sei se vocês conseguem perceber, olha aqui, ó. Aqui que eu consigo ter alguma coisa de lucratividade. Tem muita gente que acaba lançando um produto que logo que lança quer ficar rico, quer o retorno imediato. Não é isso. Então, eu preciso com que esse meu produto ou serviço entre nessa linha de crescimento, nesse ciclo de vida de crescimento, aonde a dificuldade de planejar não é mais um cálculo aqui de histórico aqui. Eu já começo a ter um olhar totalmente diferente. Aí eu começo a planejar de maneira totalmente diferente, que ele venda com mais facilidade, aí a gente entra lá no que a gente falou anteriormente, que fazer com que ele venda supérfluo, que ele tenha esse apelo, né, dos nossos consumidores e tudo. Então, quando eu atinjo isso, eu entro numa outra linha de venda e lucratividade. Tá ok? Você vê que aqui é importante entender que eu tente manter o meu produto ou serviço sempre aqui, ó, nessa área de crescimento. E quando eu falo nessa área de crescimento, eu falo por conta da nossa área de toda hora estar planejando algo para que ele não venha cair no declínio, porque quando a gente entra na nossa maturidade, significa que a gente já tem um posicionamento muito bem definido, e esse posicionamento bem definido também, pode também falar com que as minhas vendas estejam dentro da maturidade, mas que essas vendas não cresçam mais, ela fica ali, num período bem tranquilo, eu tenho isso, tenho aquilo e acabou. É isso que eu quero para a minha marca, para o meu produto, para o meu serviço? Ou você quer que o teu produto ou serviço esteja sempre em crescimento? Então, isso é bem interessante. Eu vou passar aqui uma outra tela que talvez
exemplifique isso bem melhor para vocês. Então, no período de introdução que eu já falei, essa fase, o volume é muito baixo de venda. Já no período de crescimento, esse estágio surge muito mais rápido, a aceitação do mercado, mas também surgem os concorrentes. E eu preciso a todo momento estar monitorando isso, fazendo pesquisa toda hora e fazendo com que eu esteja na frente dos meus concorrentes, tá? Na minha maturidade, as minhas vendas já estão estabilizadas. Os meus níveis de lucratividade também estão estáveis ou diminuem, mas eu fico com ela num determinado estado, parado, estabilizada, ou então ela pode diminuir. Esse que muitas das vezes a gente acaba caindo num erro, que a gente fica aqui nessa maturidade e quando começa a diminuir, eu não planejei nada. Então o tempo que leva para eu planejar algo, para colocar isso de novo, para rodar no mercado, eu posso perder muito público, muitos clientes, tá? Muitos consumidores. Então eu preciso ter essa mentalidade que quando entram os concorrentes aqui, eu preciso defender isso tudo. Então, quando eu entro na maturidade, muitas vezes eu tenho um posicionamento que eu falo, não vai acontecer nada. E a gente já viu algumas empresas que tinham alguns produtos e serviços que não se atentaram a isso, porque acharam superiores a tudo, entraram nessa linha de maturidade aqui e acabou entrando no declínio. E aí, quando você entra nesse declínio, você passa a perder participação nesse mercado. Ou seja, começam a cair as suas vendas e começam a cair a lucratividade. E como que eu fico nessa linha de crescimento? Como que eu faço estratégia, monitoro tudo isso? Uma coisa que todo mundo conhece, todo administrador, todo marqueteiro dentro da área administrativa tem que conhecer, que é o diagnóstico da análise SWOT ou FOFA, né? Que a gente chama. Onde eu vou analisar meus pontos fortes, as minhas fraquezas, as minhas oportunidades e as minhas ameaças, tá? Esse símbolo aqui é bem conhecido por todos os administradores, né? Então, assim, o que seria a minha força? A minha força é o que eu faço bem. Qual o recurso único que pode se aproveitar? Então, eu preciso fazer essas perguntas, tá? O que o outro vê em mim como empresa? Qual a minha força que elas temem em mim? Isso é legal, porque quando eu tenho noção disso daqui, eu veiculo isso dentro do meu marketing, que é o que vai fazer o meu posicionamento, tá ok? Eu sou uma empresa de tecnologia. Qual é o processador que eu utilizo, que é a minha força? Aí você vai colocar esses atributos. Também eu preciso entender qual é a minha fraqueza. A minha fraqueza, como eu estou dizendo aqui, é no que eu posso melhorar. Tem gente que fala assim, eu não tenho fraqueza. Todos nós temos algum tipo de fraqueza, entendeu? Essa fraqueza é algo que tem que ser temido pela empresa, mas não temido de uma forma assim, coitadinho, não. O que eu posso fazer para melhorar? Aonde eu posso colocar melhor o meu recurso? Aonde eu posso intervir? Então, eu preciso entender essa minha fraqueza e melhorar essa minha fraqueza para que ela se torne algo em potencial, que ela saia da fraqueza e venha para a força, tá? Porque quando eu consigo fazer essa determinada análise, eu consigo aproveitar as oportunidades do mercado. Eu preciso a todo momento observar o mercado e saber assim, o que eu posso colocar nessas oportunidades a minha força, que vai trazer um diferencial. O que eu posso melhorar na minha fraqueza, que eu tenho como fraqueza, e colocar dentro dessas oportunidades? Porque se eu melhoro uma fraqueza que eu tenho, eu coloco ela dentro das oportunidades, porque eu vejo a tendência. Então, as oportunidades é como transformar isso em força. Entendeu? Então, eu preciso a todo momento ver isso. Agora, as ameaças tem que ter um grande cuidado. Tá? Essas ameaças, elas podem prejudicar. Por exemplo, se surge uma ameaça no mercado que ela está compatível
com a minha fraqueza, então eu preciso instantaneamente tentar melhorar essa minha fraqueza para que essas ameaças não produzam algo negativo. E eu preciso fazer com que isso não seja exposto, ou exposto rápido. Então eu preciso, que nem eu digo assim, as minhas fraquezas expõem possíveis ameaças. Então essas minhas fraquezas precisam ser melhoradas a todo momento. E como que eu faço isso? Monitorando a todo momento e vendo e segmentando aonde eu atendo. E segmentar o mercado significa eu dividir esse mercado em grupos menores, bem homogêneos. E quando eu divido isso, eu consigo mostrar muito bem melhor a minha força, eu consigo mostrar muito bem melhor, melhorar as minhas fraquezas, eu consigo enxergar as oportunidades e eu consigo também enxergar as ameaças. Como é que funciona isso? É simples entender isso, tá? Eu olho para um grupo pequeno e começo a trabalhar em cima desse grupo. Porque quando eu olho num grupo em massa, totalmente heterogêneo, que cada um pensa de uma maneira, como é que eu vou distinguir tudo isso? Como é que eu vou analisar tudo isso? Então, eu começo num grupo bem pequeno, que é um grupo que a gente chama de homogênico. Esse grupo homogêneo, que eles pensam da mesma maneira, eles têm as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, tá? E eu consigo colocar essa análise SWOT, essa fofa, em cima desse meu projeto de maneira muito mais eficaz. Eu vou passar um próximo slide que vai mostrar um pouquinho mais. Como eu disse aqui, eu já até coloquei aqui, homogênico, essa situação homogênica é bem interessante, porque quando eu consigo articular uma estratégia muito bem, e não no acaso de sorte. Eu consigo avaliar nessa situação homogênica uma atividade para esse segmento. Eu consigo determinar critérios e perfil para cada segmentação. Então, quando eu separo, olha só que legal o processo. Ó. Eu começo o processo assim. Ó. Eu determino o objetivo que eu quero para aquele grupo homogêneo. Eu descrevo uma segmentação. Eu vou avaliar essas atratividades. Eu vou escolher um público-alvo, um determinado comportamento e vou criar uma estratégia de posicionamento. Então, eu consigo fazer isso de maneira bem centralizada para determinado grupo. Tá? Então, quando eu falo de posicionamento, é que eu segmento um determinado grupo e me posiciono em cima desse determinado grupo. E o que é se posicionar em cima desse determinado grupo? Quando eu crio esse posicionamento, eu crio uma ação projetada para aquele determinado grupo onde eles vão me enxergar. Por exemplo, o celular Samsung, ele tem um determinado público. O celular da Ásia, ele tem um outro determinado público. Então, eles se segmentam e se posicionam em cima daquele determinado produto ou serviço. Então, isso precisa estar bem estruturado. Tipo, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola pode-se dizer que é um produto totalmente heterogênico, porque ele consegue atingir vários segmentos, vários clientes. Agora, o Guaraná Jesus é um público bem homogêneo, que é mais o público lá do Nordeste. Eles gostam desse Guaraná Jesus, que é um meio rosinha, entendeu? Então, ele é bem interessante a gente tentar ter esse tipo de avaliação de estratégia que eu vou utilizar. Na época, a Coca-Cola tentou entrar com o seu produto no Nordeste, não teve tanto êxito. E aí ela resolveu comprar o Guaraná Jesus. Hoje o Guaraná Jesus, porque ela viu que ela precisava dessa participação de mercado, ainda é muito forte no Nordeste, a gente vê isso muito na Feira dos Paraíbas, aqui no Rio de Janeiro, onde você chega em determinado local, você encontra só Guaraná Jesus. E por quê? É um apelo de segmentação para aquele grupo homogêneo. Então, eles têm essa facilidade de disseminar. Isso daí. Quando o Kotler diz
que as organizações precisam ocupar uma diferenciação na mente do seu consumidor, do público-alvo, é isso que eu acabei de falar. No Nordeste, o Guaraná Jesus tem esse posicionamento muito forte. Então, já foi criado isso. Então, a Coca-Cola, por ser tão forte, chega lá e não consegue entrar, o que acontece? Por quê? Porque o posicionamento desse Guaraná já tinha tomado conta desse grupo. Então, olha só que legal. A segmentação mais diferenciação forma esse grupo de posicionamento. E esse posicionamento estratégico, ele analisa uma construção de marcas muito forte. Ele precisa ser liderança desse produto, tá? Ele tem que ter uma excelência operacional e ele precisa ter intimidade com esse cliente. O que funciona isso? É oferecer os melhores produtos. Ele precisa ter essa excelência, colocar, como a gente diz em distribuição de marketing, ter o produto certo, na hora certa, ao menor custo possível. Então não adianta ter um bom produto, mas que esse produto ele não consegue ter essa excelência operacional a um custo melhor para mim. Então as empresas precisam entender isso. Eu tenho um melhor produto, mas esse produto também tem um custo também, que é uma diferenciação que ele consegue entender. O produto é bom, por isso que ele tem esse tipo operacional, essa distribuição também está vinculada a isso. Ele precisa se conectar com essa intimidade com o cliente. E se comunicar com essa intimidade é saber que esses elementos, eles a todo momento, eles se comunicam. Então, essa análise de posicionamento o que o consumidor tem posicionado, qual a imagem que a empresa passa para mim, uma imagem boa ou uma imagem ruim. Então, posicionamento é simplesmente qual a imagem que um determinado produto ou marca, serviço tem de valor para mim. Quando a gente fala de etapas desses elementos, de como projetar produtos e serviços também, a gente fala de um processo. E esse processo significa eu estar antenado a um meio de qual ele vai ser, ter como objetivo, quais os recursos e como é que ele vai ser produzido. Então, fala assim, o processo. O processo é o meio pelo qual as especificações na minha segmentação, no meu posicionamento, são desenvolvidos para determinados produtos e serviços, tá? E aí depois eu passo para os objetivos. O que esses objetivos precisam ser? Bem definidos, de forma clara, aonde eu consigo desenvolver um produto e serviço que não seja que venha trazer dúvidas. Ele precisa estar sendo assim enxergado de maneira clara, bem voltada para determinados objetivos que eu quero ter. E a outra coisa que a gente passa depois do objetivo é o recurso. Esse projeto ele envolve o conhecimento que vai proporcionar uma determinada adequação a um desenvolvimento de garantir que esse produto seja conhecido, tá? Ser conhecido por qual mídia, aonde que eu vou colocar, se eu vou terceirizar, se eu vou... a capacidade que ele tem, aonde que eu vou veicular ele e tudo. Uma outra questão que a gente fala é de ser... Esse processo de serviço precisa se relacionar. Esse processo tem que ter uma vantagem competitiva. Como é que eu me relaciono com esse processo? Ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, a todo momento ele tem que estar voltando dentro dessa área. Então, ela precisa estar nesse caminho aqui, ó. E aí, quando eu chego nesse caminho, eu volto, que nem está aqui embaixo, aqui, ó. O processo, ele precisa ter uma geração de conceito, ele precisa ter um projeto preliminar, ele precisa melhorar a todo momento. O objetivo, eu preciso atentar que esse objetivo esteja muito próximo do centro. Eu preciso com que esses meus recursos se comuniquem dentro dessa capacidade da tecnologia, da terceirização, como que eu vou colocar esses recursos
à vista, e eu preciso gerar uma vantagem competitiva na hora que eu vou colocar minhas etapas de produtos e serviços, que é projetar o meu projeto dentro desse processo, e esse projeto precisa estar bem identificado. Então, eu preciso entender essas minhas áreas, como que ela funciona, tá? Deixa eu voltar aqui para a minha câmera aqui, para vocês me enxergarem. Espero que eu tenha... Voltou. Espero que eu tenha aí colocado aí de maneira simples para vocês essa questão do nosso Market 2, do que é o produto, o que é o serviço, o ciclo de vida do produto, como que ele funciona, e que possamos estar estudando junto. Vou disponibilizar, como já disse, isso para vocês, e o importante é que a gente busque materiais de apoio, tá? Participem lá do nosso fórum, o nosso fórum está bem interessante, a gente tem discutido, os alunos estão contribuindo de maneira assim, muito boa mesmo, colocando o seu olhar no que nós colocamos lá para discutir, então que você possa entender um pouco mais sobre essa questão do nosso primeiro momento das nossas unidades, tá ok? E qualquer dúvida é só falar comigo, tá? Um grande abraço a todos.